Oi, vamos falar sobre intimidade, performance e exposição. Eu vi um vídeo que me fez pensar. A moça tava falando que ela falou assim, você não quer ser amada, você não quer amor realmente, você quer ser incrível, você quer ser excepcional. E eu comecei a pensar sobre isso. Ela falou mais coisas que eu não vou lembrar tudo agora. Mas como de fato, muitas vezes o que a gente busca não é apenas sermos quem somos. E de fato nos desenvolvermos, principalmente nós, pessoas que gostamos de tudo relacionado a desenvolvimento pessoal e autoconhecimento, e somos um pouco obcecados com isso. Talvez não é porque sejamos tão incríveis assim, mas talvez a gente tenha se acostumado numa versão de ver a vida na qual ser comum não bastava para conseguir receber amor. Então, começamos uma busca por tentar sermos incríveis e tem duas pessoas que eu assisto os vídeos delas que falam sobre lei da exposição. A Suki e a Luana Rico. Eu assisto mais vídeos da Suki. E eu percebi algo que eu achei muito interessante. Das duas, eu vi vídeos em que elas falavam histórias sobre serem diferentes, sabe? Diferentes das outras pessoas. Ver essa separação, sabe? Do coletivo. E, de certa forma, algo de ser excluída ou ser colocada de lado. E eu percebi que existe algo nisso. Existe algo nisso que faz com que muitas pessoas que começaram a procurar desenvolvimento pessoal tenham passado por isso. E eu vejo que a busca de muitos de nós, ou pessoas que têm interesses diferentes ou sofisticados, quando você não nasceu inserido nessa bolha, quando você não nasceu inserido num ambiente onde pessoas gostam de coisas consideradas sofisticadas ou diferentonas. E eu comecei a perceber o quanto existe de achar que ser comum não é o suficiente. E não que a gente deva se acomodar no ser comum, porque se alguém quer ser mais, eu acho que isso é bom. Mas o quanto a gente também não se sabota com isso. Porque eu comecei a ficar, caramba, como assim? Talvez seja verdade. Talvez tudo aquilo que eu busco ser, tudo aquilo que eu quero ser, eu quero muito e não vou deixar de querer. E devo querer pelos motivos certos, devo ajustar os meus motivos, para que os motivos não sejam provar para pessoas dentro da minha cabeça, provar para certas pessoas que eu convivi que eu sou muito mais incrível do que elas, então eu mereço muito mais atenção e afeto do que elas. E eu não sei se acontece isso com todo mundo que já foi excluído ou sofreu bullying, mas às vezes ficar tendo uma fantasia mental do dia em que você deixa de ser aquela pessoa insegura e talvez feia, se você se considerava feio. E você se tornar uma pessoa confiante, uma pessoa bonita, uma pessoa atraente, magnética, e você deixar todo mundo chocado. Ou, tipo assim, você se tornar uma pessoa com status, com dinheiro e, tipo, deixar todo mundo chocado. E eu acho que
Muitos de nós que passamos por certas coisas temos essa fantasia na nossa cabeça de nos tornarmos as pessoas que são superiores àquelas outras. Eu acho que, por um lado, se aconteceu o que já aconteceu e fez com que queiramos mais, tem um propósito nisso. Porém, não dá pra continuar se ancorando nos mesmos motivos de antes e continuar com as mesmas motivações e a mesma forma de pensar. Porque isso vai sempre prender a pessoa na vida antiga dela. Então, eu preciso ser uma pessoa que gosta de coisas muito interessantes e refinadas, para que de alguma forma, e eu me interesso mesmo, só que porque o que diz que não há algo em mim que quer tanto isso e que quer transparecer tanto isso para no final não ser superior àquelas outras pessoas, porque também é um mecanismo de defesa, porque é uma forma de se defender quando você era comum igual todas as outras pessoas, mas parece que para elas era muito fácil receber afeto, ter amigos, ter pessoas interessadas. Enquanto pra você só é comum, mas pra você é diferente. Pra você não. Então, eu acho que a gente cria essa crença. E aí começamos esse processo. E não que não se deva desejar o que se deseja, porque se você de alguma forma quer aquilo, é porque aquilo tá em você. Você não iria querer ir por um caminho que não tem a ver com você se aquilo não estivesse dentro de você. E se você tá fazendo isso, né, vamos parar. Pelo caminho com o qual você se identifica, mas vamos dizer assim, sem algo que você se sente superior por gostar mais daquilo, então de alguma forma você acha que aquilo é mais interessante do que as outras coisas, né? Você acha aquilo melhor do que as outras coisas. Então, o problema é quando você tá vivendo, tentando provar para aquelas pessoas só que dentro da sua cabeça. Não que a pessoa vá ver, mas você ficaria muito feliz se visse, né? Esse é um ponto. Então, é algo para ser tratado. Aí entra um problema, porque às vezes você vai acabar se envolvendo em relacionamentos que você só performa para outra pessoa algo que você acha muito incrível, para que assim você seja amada. E pode acontecer duas coisas. Ou não funciona, e talvez você ache que você é amada por quem você realmente é. Tipo assim, aquela performance não funciona e a pessoa gosta de você mesmo assim, mas ela não liga para aquelas coisas. E aí talvez você pense que você é amada por quem você é, mas a partir de um certo ponto parece que a pessoa não te enxerga. Ou você pode acabar indo para um lado de se relacionar com alguém que aquilo funciona tanto que você vive para mostrar que você é aquela versão. Não que você não seja aquilo, mas uma versão tipo assim, petrificada de tudo aquilo que você quer e que não consegue se mover entre aquilo, sabe? Não consegue ter uma fluidez. Essa questão de performance me fez perceber uma coisa. Teve outro vídeo também que eu assisti, em que a pessoa falava sobre você não expor tudo seu, pra não pelas pessoas falarem ou não, mas pra você ter algo que é seu. E eu percebo que isso é muito verdade, porque eu vejo que houve um período da minha vida em que eu não contava, tinha coisas sobre mim que ninguém sabia e que eu não contava de forma alguma, e eu me sentia, tipo assim, sensação de poder e aura absurdos, porque ninguém sabia. Porém, por outro lado, eu não falava, não é porque eu sabia preservar coisas pra mim, mas é porque eu tinha vergonha daquelas coisas. Então, a partir do momento que eu não tinha vergonha mais, e a partir do momento que eu contei certas coisas sobre mim, eu comecei a expor aquilo, e eu comecei a expor tudo, sabe? A partir do momento que eu não tinha mais vergonha, eu não tinha mais motivo pra guardar, porque não era mais pra mim, entende? Era pra expor, era pra mostrar que eu era aquela pessoa, sabe? Aquela pessoa incrível que eu criei na minha cabeça, e não que eu não seja, sabe?
Mas o problema, eu acho que tá em ser verdade ou não, é a partir do momento que a gente tem a necessidade, ou você só não mostra porque você tem vergonha, e quando tira a vergonha, tudo que você faz é mostrar isso pros quatro cantos. É óbvio que, vamos dizer, se você tem vergonha de expor coisas sobre você, trabalha isso primeiro, né? Vamos por partes. Mas no momento que eu tirei a vergonha, tudo que eu queria era aprovação. E aí não era o suficiente aquilo que eu achava sobre mim mesma. Mesmo que eu gostasse muito daquilo, não é que eu precisava de alguém pra me dizer quem eu era, mas eu precisava de alguém pra que quando eu mostrasse aquilo que eu já acreditava ser, aquela pessoa desse o veredito final sobre que é aquilo mesmo. Que tem muito a ver com aquilo que eu vejo muitas pessoas falando, e eu também sou muito assim, né? Sobre nós, pessoas que adoramos ser descritas, adoramos ser... adoramos quando outra pessoa fala do ponto de vista dela sobre nós e aquilo se encaixa com aquilo que a gente pensa sobre nós mesmos, porque o que nós pensamos sobre nós já não é tão suficiente assim. Então, não é que não seja válido, mas quando aquilo que eu tenho uma leve impressão sobre mim é algo que alguém fala, nossa, que incrível, mas não deveria ser assim, deveria ser incrível o fato de eu pensar, o fato de eu achar aquilo sobre mim, sabe? E se outra pessoa concorda, ótimo, é a visão dela e a visão dela tá alinhada com a minha, não é que a minha está alinhada com a dela. E eu vejo que o que eu fazia muitas vezes era isso, tipo, nossa, que bom que a minha visão sobre mim tá alinhada com a visão que essas pessoas têm, porque tá batendo, não. Que bom que o que essas pessoas pensam tá alinhado com aquilo que existe dentro de mim. Mas o fato de, pra mim, ser mais importante e ser um veredito, um ponto final, aquilo que as outras pessoas pensam, e pessoas importantes, eu não vou dizer qualquer pessoa, mas alguém que tem uma visão sobre mim, de uma certa forma que me agrade, pessoas caras, assim, para mim, só é válido quando aquelas pessoas que, tipo, de certa forma eu concordo com muitas coisas que elas veem, aquela pessoa disse, mas, tipo assim, aquela pessoa tá suscetível a erros também, e eu também. Então, por que a opinião dela valeria mais, sendo que ela é ela e eu sou eu, sabe? Então, a minha opinião deveria ser a mais importante pra mim. A minha opinião deveria ser a mais importante pra mim sobre mim mesma, principalmente. E que bom se a outra pessoa concorda, sabe? Mas não deveria ser o ponto final. E aí começa onde eu exponho tudo pra ter certeza, porque eu não sei se o que eu tô pensando sobre mim é verdade. Então eu preciso mostrar tudo pra ter uma visão do outro, pra eu ter certeza se tá certinho e se é aquilo mesmo que eu tô sendo, se eu tô sendo essa pessoa mesmo incrível. E eu acho que eu sou, só que talvez falte mais em mim e em você. Justamente a questão de ser, mas ser para si. E eu não tô falando de ser para si porque você tem que fazer coisas pra você mesmo. Não é sobre fazer, porque você pode fazer coisas para os outros, mas não é sobre fazer. É sobre ser. E é sobre se reconhecer por você mesmo. Então eu gosto de algo, nossa, olha esse filme que eu gosto. Tipo, você não querer provar, nossa, olha como é incrível esse filme que eu gosto, ou olha como é incrível esse lugar que eu gosto de ir, sabe? Olha como eu sou incrível por querer ir nesse lugar. Tipo, eu não preciso que outra pessoa veja. E eu não preciso que outra pessoa veja para ser. Eu posso ser pra mim mesma. E eu acho que a gente entrou muito nessa, nós pessoas que passamos por essas coisas, né, que eu falei antes. Temos essa tendência a entrar nesse nos colocarmos para o julgamento dos outros, né, e dos outros importantes até pra nós e pessoas que gostamos, mas ainda assim, se você gosta de uma pessoa, é porque ela ressoa com algo que tem dentro de você, e não o contrário, sabe? E não, tipo assim, sei lá, você se identificou com a pessoa porque ela é algo e aí você se torna aquilo que a pessoa é. Não, você só se identifica por algo que tem dentro de você e porque tem dentro daquela pessoa. Então não é o que tá na pessoa que te determina, não é o que tá em você que determina a pessoa. Então você precisa ser alguém pra ter essa identificação e aquela pessoa precisa ser alguém pra ter essa identificação. Senão vira, tipo assim,
uma cópia. Eu não tô falando de se inspirar na pessoa ou você... Nossa, amiga, que incrível isso que você fez, vou fazer também. Mas, tipo... você precisa confiar na sua opinião pra que o que a outra pessoa diz seja um acréscimo ou algo pra te fazer ficar feliz e não um determinante. A partir disso, de tudo isso que eu falei sobre performar pros outros, precisar dessa validação pra você acreditar que você é algo que você quer ser, eu criei, a partir disso que eu falei, de todas essas crenças erradas, eu criei algumas afirmações para que eu possa reprogramar as minhas crenças ligadas a isso, tudo que eu percebi que foi surgindo, né? Tudo que eu percebi, quando acontece tal situação, é esse pensamento que eu tenho. Então, eu vou criar afirmações que são o contrário dessas crenças, para que eu possa reprogramar a minha mente. Para todos vocês que se identificaram com o que eu falei, você pode usar essas afirmações também. É fácil pra mim ser amada, a primeira afirmação, porque contradizendo tudo aquilo que a gente acredita, né, por passar por algumas situações que pra gente é mais difícil, mesmo então por isso eu tenho que fazer mais, eu tenho que ser mais. Não, pra mim é fácil ser amada. E pra mim é fácil ser desejada, não é difícil. Eu não preciso fazer esforço pra receber amor. Não preciso, é natural. Eu sou vista e admirada sem precisar fazer esforço. Eu sou priorizada nos relacionamentos e eu me priorizo sempre. Eu sou o suficiente. A minha opinião é o suficiente. A minha opinião sobre mim é suficiente. E minha opinião sobre quem eu me relaciono é suficiente. E a minha intensidade aproxima. Minha intensidade não afasta. Essas são as afirmações que eu fiz. E vou fazer para poder reprogramar todos os pensamentos que eu tenho em razão de acreditar que talvez eu precise fazer mais e ser muito incrível. E eu já sou, mas eu não preciso ser para outras pessoas. Só que eu acho que eu vou colocar isso. Eu sou tanto pra mim que isso transborda. Isso não é algo projetado pra fora e que não tem dentro. Mas tem tanto em mim, eu sou tão incrível pra mim mesma que isso transborda. É isso.